Vamos falar de Domenech Torrent para começar? O Leandro Cruz Oficial fez essa pergunta, Rafa e Túlio. Vocês acham que a má vontade da imprensa esportiva contra o Domé? Muita gente, né, a gente já ouviu até de chamá-lo de o Valdemar do Guardiola, né? Maldosamente. Só porque o cara era auxiliar do Guardiola. É o Valdemar do Guardiola ou não? Eu acho que mais até do que a imprensa é o corporativismo dentro do grupo dos técnicos brasileiros, né? Não todos, é claro. Tem técnico brasileiro que gosta dessa concorrência e tal, vê como um desafio, ter um cara experimentado na Europa, auxiliar do Guardiola, até gosta. Mas tem muita gente, principalmente a galera mais jurássica, né? A galera das antigas aqui, entre os técnicos do Brasil, os caras veem como uma ocupação de mercado, né? Um mercado para eles se reduzindo, porque de fato o Domenech ele tem uma bagagem de futebol, um conhecimento de futebol muito aprofundado. Ele está do lado, há uma década, o maior técnico da geração atual. O Guardiola hoje divide o posto com o Klopp, mas foi durante muitos anos o maior, assim, anos-luz à frente do segundo. Então ele tem essa influência, ele vem dessa escola e claro que isso preocupa os adversários, né? Beleza. Ó, tem novidade aqui, Túlio. Vamos apresentar o nosso convidado. Chegou agora aí. Pedro, Mengão Melhor. Fala, Pedro. Tudo bem? Fala, Simon. Satisfação. Boa tarde aí, irmão. Boa tarde ao Túlio aí. Pô, tu é um lenda viva do YouTube aí, acompanha há muito tempo. Pra trazer uma honra estar aí contigo. O Túlio já estava fazendo live no YouTube, né, Pedro? Valeu, Tulhão. Deixa eu só corrigir. A gente estava nascendo, o Túlio já estava fazendo live, né, Túlio? Ah, também não. Com certeza, irmão. Com certeza. Valeu. Uma honra estar com o Túlio aí na mesa, com o Rafa Penido aí, satisfação, arrebenta na narração, prazer. É isso aí. Boa, Pedro. Pedro que é do canal Mengão Melhor, né? A galera conhece, com certeza. Se não é inscrito ainda, a gente já incentiva a se inscrever lá. E hoje veio bater esse papo com a gente. Domê chegou já aí, Pedro? Vai chegar, né? Vai chegar oficialmente, né? Mas agora já está anunciado. Depois de tanta especulação, né? Você curtiu? Fala aí pra galera. Cara, qual é a expectativa? Cara, manda aí. Só de sair da mesmice, né? Que como era gerido antigamente, né? Demite o Cuca, vem Joel, demite Joel, vem o Cuca, Mano Menezes. Só de sair desse lugar comum eu já curti, cara. E eu fico muito triste com as pessoas desmerecendo o cara, porque acha que é auxiliar do Guardiola. Cara, não imagina quanto que o cara teve que estudar e se capacitar para se tornar, né, um membro da comissão técnica do Guardiola, né, cara? Então, acho que ele vai dar bons frutos aí pro Flamengo, sem dúvida nenhuma, cara. Um cara que tem um pensamento lá na frente sobre futebol, diferentemente da maioria dos técnicos brasileiros, né? E todos nós lembramos do momento em que, quando o Flamengo pensava diferente, vinha um Cristóvão, né? Vamos fazer diferente. Agora é Cristóvão Borges. Não, ou então aquela demandada que vê aqueles novos técnicos, né, interinos, tipo Zé Ricardo, Maurício Barbieri, que também não... Sim. Exatamente. Que vinham para tapar o buraco e acabavam ficando em definitivo, né? Fala, poeta. Não, eu queria, sobre essa questão, por exemplo, da imprensa, eu respeito toda opinião, por mais absurda, né, que ela seja, mas, assim, se a gente for comparar, né, por exemplo, com as opiniões que eram dadas por muitos desses personagens, né, que estão falando agora sobre o Domenech, é a mesma opinião, né? E o engraçado, não sei se vocês lembram, que quando o Muricy veio para o Flamengo em 2016, o Bandeira ganhou a eleição em 2015, né? Aí anunciou, e o Muricy tinha passado, sei lá, 10, 15 dias com o Guardiola em algum, não sei se foi Barcelona, não lembro agora, mas passou lá 15 dias e o novo Muricy, renovado, não sei o quê, e o cara trabalha com Guardiola há anos, né, como o Rafa falou, há uma década, né, só deixou de trabalhar quando ele foi assumir o New York City. Então, o cara tem uma bagagem, mas eu acho assim, que a análise, a imprensa não pega realmente a análise, não estou dizendo assim, a imprensa, eu estou sendo injusto, mas a maioria, né, dessas análises rasas, tipo, o cara tem pouca experiência, isso a gente sabe, né, e ele, assim, é uma aposta, tá? Eu acho que a gente debateu bastante isso aqui, sobre se deveria trazer alguém tarimbado, alguém já com nome, né, com uma carreira mais
consolidada, como foi, por exemplo, o Jesus, já tinha uma carreira consolidada em Portugal, diferente do Domenech, né, que não tem uma carreira como treinador, né, como auxiliar, ele foi um sucesso, isso é indiscutível. E eles não pegam para debater, tipo, eu vi um texto vou até falar aqui, do Mansur, no Globo, em que ele faz uma análise muito bacana, e se você olhar, uma análise muito diferente desses comentários que muitas vezes viralizam, e o que, mais uma vez, eu vou reclamar aqui, é culpa, né, da própria torcida que viraliza os comentários absurdos. E aí eu não estou falando do cara que fala assim, olha, eu vi aqui, analisei, sei lá, 10 jogos dele no New York City, vi que ele faz um posicionamento assim, que o Flamengo não faz, etc, etc. Como, né, até eu fiz uma matéria para o coluna do Fla.com, de uma análise do André Kfouri, que às vezes muitas pessoas criticam, mas ele fez uma análise do jogo, né, dele falando, até, a gente até falou aqui, ele deve ter assistido a gente aqui, que a gente estava falando do estilo de jogo do Jorge Jesus, é muito mais objetivo, vertical, do que a forma como os times do Guardiola, e provavelmente, né, também deva ser os times do Domenech, né, o time de ter a posse de bola, né, aquela coisa toda, um pouco diferente do Flamengo, mas como ele prometeu que não vai mudar tudo de cara, né, inclusive isso foi uma das coisas que pesaram a seu favor. Então, assim, resumindo, o debate não é como ele deveria ser, mas eu acho que rola aquela preguiça também, né, do cara ir lá, de repente ver jogos, ver vídeos, ler textos, se aprofundar sobre o cara, porque com Jesus foi total desconhecimento. A gente sabe que, por Jesus, o pessoal fala, o cara tem sei quantos anos, não ganhou nada em Portugal. Em Portugal o cara ganhou tudo. Então, eu acho que é muito mais por desconhecimento e preguiça, e o pessoal dá muita importância a análises vazias, né, que não Mas, vão levar... Túlio, eu tô sentindo que eles estão vindo mais devagar do que vieram com Jesus no ano passado. Com Jesus foi mais forte, né? Agora, então... Mas tem, assim, eu vi coisas absurdas passando pela minha timeline no Twitter, assim, bizarras. Não, mas é que muitos caras que... Né, o próprio Rafa tem vídeos aqui interessantes aqui no canal falando sobre ele, o texto do Mansur, o próprio André Kfouri falando, eu achei bem pertinente as análises que eles fizeram. Muitos da imprensa sentiram, né, a porrada, né, do Jesus calando os caras em diversos veículos, enfim. É aquela coisa, muitos são amigos de treinadores, né, e aí dão opinião para defender o amigo, outros têm aquela velha opinião formada sobre tudo, esse cara é um estagiário, sabe nada, tal. E eles seguem por essa linha, não estudam, né. É até difícil achar jogo do New York, assim, para você achar um material bacana, assim, mais extenso, não só trechos, é até difícil, nem tem muita coisa. Mas o cara é muito promissor, assim, e ele vem dessa mesma escola do Cruyff, a gente comentou isso, o André Kfouri discorreu bem sobre isso, e ele vai dar a sequência boa que o Jesus fez, é um estilo de jogo que joga para frente, é propositivo, é ofensivo, tem a ver com o Flamengo. Agora, ele não pode querer implantar isso no primeiro momento, porque o time não se mexe, né, e o Jesus fez um trabalho que tem diferenças com a filosofia dele. Agora, claro que muita gente fala também para se promover, né, para gerar repercussão. Por exemplo, a gente cansou de ouvir no início o trabalho dando certo do JJ, jornalista, tal, comentarista, falando, qualquer um fazia. Teve gente até no final, né, falando, ele distribui colete lá com um time desse, aí qualquer um faz. Aí o JJ vai embora, e agora? Como é que vai ficar o Flamengo? Será que vai conseguir ser a mesma coisa? Os mesmos caras, assim. Se qualquer um faria, então basta o roupeiro distribuir o colete lá. A mesma coisa. Eu falei assim, se o cara faz, se qualquer um faz o que ele fez, tipo, o time percebe que a incoerência é para usar o nome do Flamengo. O que importa é usar o nome do Flamengo para ganhar repercussão. Não, isso é fato. Cara, assim, a gente viu, eu cheguei a comentar aqui, o Edmundo falando que, o Rodinei e o Pará é do mesmo nível do Rafinha, assim. Cara, assim, é a opinião do cara, eu respeito, mas assim, é um absurdo. Ele só deve falar isso mesmo para poder causar, porque ele jogou bola, além de todo, né, dele estar ali, é profissional, comenta e tal, o cara jogou bola, tava ali, ou seja, então ele tem uma possibilidade, um conhecimento maior do que muitas vezes um cara que só estudou o jornalismo, né, e tal, o cara teve ali dentro de campo, conhece, né, os bastidores, os pormenores, o cara tem toda a base para poder opinar e falar um absurdo desse. A gente vê, né, notoriamente que não dá para comparar o Rafinha. Então, e assim, esse tipo de coisa, infelizmente, viraliza e você não tem um debate, porque assim, é uma coisa lógica, o Rafinha é muito mais jogador do que o Pará, e aí a coisa vai descamba para ofensa. A mesma coisa quando você vê esses comentários sobre o próprio Domenech, né? Meu irmão,
Compararam o Rafinha com o Rodinei. Quando são aproximados ainda, é questão de opinião, mas não, é exagero, é absurdo. Forçação de barra, né? É para chamar atenção, não tem jeito. O Gerson Villarini falou aqui no chat, ó, eles vão quebrar a cara com o JJ, eles quebraram a cara com o JJ e agora vão quebrar a cara com o Domê de novo. E agora com relação... Tem mais gente aqui falando sobre a chegada do Domê, né? Rodrigo Meckler fez um comentário interessante, a produção até destacou aqui. É preciso desvincular o Torren do Guardiola. Essa sombra vai matar o trabalho do cara. Penso que o Torren vai vir com sangue nos olhos para se provar e fazer seu nome. É perigoso isso, Pedro? Eu acho que... Eu dei um exemplo, teve um dia desse aí, que a galera às vezes trata assim como o filho do craque, né? Quando vai jogar, isso aí é filho do Bebeto, isso aí é filho do... Parece que existe uma situação também dessa com... isso aí é ex-auxiliar do Guardiola. Mas, cara, isso aí eu acho que é uma associação natural que as pessoas fazem e a gente só vai desassociar quando ele, né, cravar o nome dele ali, por exemplo. Ele ganha um título com o Flamengo, aí acabou, irmão. Aí acabou. Ele vai ser o Domenech Torrent, né? O Torrent, isso aí também é uma outra coisa que a gente tem que aprender a falar. Porque, cara, cada hora eu vejo, cara, é incrível. Na televisão fala uma, aí daqui a pouco eu falo outra. Tem que fazer essa pergunta. Ele já falou, né? Tem um vídeo dele circulando por aí, mas acho que seria uma pergunta válida para uma coletiva. Não, mas eu acho que... O engraçado é que no vídeo que ele soltou hoje, né, que o Flamengo soltou hoje, dele falando, ele não fala nem Domenech nem Torren para ele deixa a dúvida no nação. Domê. Não adiantou nenhuma. Mas completa aí. Então. Não, E, cara, eu acho que isso aí é uma coisa natural, né, cara? Uma coisa natural. Eu acho que isso aí, com o tempo que ele for treinando o Flamengo, conquistando vitórias, isso aí vai naturalmente passar, né?